Salve, salve, professor! Eu sou o Vinícius Pinheiro e junto com meu colega Ícaro Viana Silva, vamos estar aqui apresentando hoje sobre a extensão FreeSite, que foi a aplicação em que pensamos no nosso primeiro dia de aula e como requisitado pelo professor, a gente vai estar falando sobre os levantamentos de requisitos e depois mostrar o que a gente pensou em termos de design e aplicabilidade dentro do Pencil. E, bom, espero que o senhor goste. Bom, vou deixar primeiro a palavra com o meu colega Ícaro, porque ele vai ficar responsável por falar sobre a parte de levantamento de requisitos. Bem, só para ver aqui, Vinícius, você está vendo exatamente o que eu estou mexendo aqui, né? Tá. Boa noite. Vou fazer uma explicação aqui sobre o levantamento de requisitos. Começando aqui pelo quadro 1, do requisito funcional, a inicialização da extensão, né? Vou fazer uma descrição brevemente sobre o requisito funcional, que ativa a extensão, né, numa barra lateral da tela em um primeiro momento após a instalação. Seguindo aqui para os requisitos não funcionais, temos aqui o primeiro requisito não funcional, que é o botão, que é um requisito da categoria de usabilidade e é essencial. É necessário um botão que esteja localizado do lado direito superior ao lado do botão de configurações. Temos aqui o segundo requisito não funcional, que é a cor e o logo, né, que nós desenvolvemos a logo com a cor mais chamativa para que a pessoa com a deficiência visual consiga se identificar com a logo do nosso trabalho, que no caso é a extensão. Aqui no quadro 2, nós temos o requisito funcional, a interface do usuário, né? O nome de auto-aplicativo, a interface do usuário. Temos aqui os logos. É necessário que cada botão apresente uma imagem indicando sua funcionalidade. Por exemplo, avançar, voltar, ler, buscar, sair, configurações, entre outras. Né? A prioridade dessa funcionalidade, desse requisito não funcional, ela é essencial. Também temos as cores, né? E é necessário que cada botão tenha uma cor diferente, para que possa ajudar, assim, e a pessoa com deficiência visual ela consiga diferenciar mais facilmente cada botão, né? Temos também os rótulos, que deve haver um rótulo ao lado de cada botão, com uma fonte grande, assim facilitando que a pessoa com deficiência visual tenha um entendimento para que serve cada coisa. E temos a fonte, né? Que para escritas, não só a escrita, né, do usuário, mas também da extensão como um todo, temos a fonte que a fonte deve ser uma fonte específica e um tamanho grande para facilitar o auxílio do usuário com deficiência. Temos também aqui os botões, que são ler a tela, avançar, voltar, encerramento, configurações e aumentar a fonte. Esse aqui é o requisito não funcional essencial, que ele vai ajudar o usuário que tem a deficiência, né, a navegar. E, por último, temos o terceiro quadro, que é a leitura de tela, né? E a extensão, ela lê e produz de todos os documentos presentes na tela, como botões, textos. À medida que o usuário passa o cursor sobre a opção na tela,
é marcada com a tag colorida o botão em que ela esteja ao lado, auxiliando na escolha que o usuário vai fazer. E o requisito não funcional da leitura de tela é o identificador de botões, texto, links e imagens. É necessário que a extensão reconheça quais opções estejam na tela, sendo botões, texto, links ou imagem, e informe o usuário. Essa é da categoria usabilidade e é um requisito não funcional essencial. Bom, para essa parte, eu vou estar apresentando o que foi que a gente pensou em termos de interface, né? E como se daria o uso da nossa extensão. Como a gente explicou, a gente pensou em uma extensão para ser usada junto com o navegador, né? E, por óbvio, ela provavelmente precisaria ter sido instalada anteriormente a que a pessoa com PCD visual fosse utilizá-la, porque ela provavelmente requisitaria a ajuda de uma pessoa, uma terceira pessoa, né? Segunda pessoa, no caso, para que ela conseguisse utilizar. Mas uma vez instalada, isso já não seria necessário, porque bastaria ela clicar aqui uma vez e a extensão já sempre apareceria para ela quando o navegador fosse aberto. A gente colocou aqui então a logo, que é o símbolo brasileiro para o PCD visual, e aí quando a pessoa clicasse aqui em cima, ela abriria essa nossa extensão, que poderia ser mudada, né, livremente na tela, mas inicialmente a gente pensou para que ela ficasse localizada do lado direito da tela. E aqui a gente colocou os botões que estão no levantamento de requisitos. Aqui a gente colocou a logo da nossa aplicação, da nossa extensão. O botão de voltar e de prosseguir, para quando a pessoa quisesse transitar entre as abas, né, que estivessem sido lidas. Uma vez ela apertasse aqui no símbolo de som, tudo que fosse adaptado para acessibilidade na tela seria lido. E à medida que ela fosse passando o cursor na tela, a extensão indicaria a leitura, né, em áudio, falaria em voz alta o que está sendo lido, sobre o que o cursor está passando em cima. A gente colocou um mais ou menos aqui para poder aproximar e diminuir o tamanho da letra, né, da tela, assim como faz o Ctrl com a bolinha, o Ctrl mais, o Ctrl menos no navegador. Esse X aqui, por caso da pessoa estar usando a extensão, mas não querer mais usar, ela simplesmente fecharia, daí da próxima vez que a pessoa abrisse o navegador, ela já não estaria disponível automaticamente, ela precisaria clicar aqui novamente. E é isso. Então, eu vou demonstrar mais ou menos o que a gente pensou como ele seria usado. Por exemplo, a pessoa se dá de cara aqui com a logo do Google, ela está no site principal de busca do Google, e aí ela passaria o cursor na barra de digitação e ela seria avisada pelo áudio: olha, isso é uma barra de digitação, por favor insira o que você deseja. Se ela tivesse anteriormente passado o cursor em cima do Google, ela leria Google para a pessoa, mas como o nosso aplicativo foi desenhado para PCD visual com PCD visual parcial ou PCD visual parcial reduzido, provavelmente a pessoa saberia se tratar do site do Google. Então ela passaria o cursor aqui em cima e aí ela saberia que ela teria que digitar algo. E aí assim que ela digitasse, fosse feita a busca. Por exemplo, aqui a gente simulou que ela estivesse buscando sobre o autor Érico Veríssimo. E depois que ela selecionasse a primeira página e ela entrasse no site, tudo quanto fosse acessível dentro do site seria lido para a pessoa automaticamente, desde que ela pressionasse aqui novamente o botão de áudio. Mas se ela quisesse ler individualmente, bastaria passar o cursor, seria selecionado aqui igual como se ela estivesse selecionando biografia de Érico Veríssimo. Ela está passando o cursor em cima disso aqui e automaticamente isso seria lido. E à medida que ela fosse passando o cursor, o texto seria lido para ela em qualquer ponto em que ela pousasse o cursor. Mas ela também, para evitar o trabalho de ficar movendo o cursor, até porque o próprio cursor pode representar um impeditivo, né, para o PCD visual, ela poderia simplesmente, novamente, apertar aqui
A seta de voltar e de prosseguir serviriam para voltar na última aba ou prosseguir para a próxima aba, para que ela não precisasse necessariamente ficar usando o cursor. Entende? Então, por exemplo, se ela passa o cursor em recentes e ela quer, a partir desse primeiro botão em que ela passou o cursor, mover sem usar o mouse, movendo o mouse o tempo todo, mas apenas aqui com a nossa extensão, ele apertaria em voltar e avançar. E assim por diante. E uma vez tendo começado a ler, elas também serviriam para voltar na última palavra lida. E aqui em configurações seria a área em que a pessoa ajustaria coisas relacionadas à leitura, como o tom de voz, o timbre, o idioma, a voz ser masculina, feminina, a velocidade em que a voz lê os textos, etc. Basicamente isso, nosso trabalho. Espero que o senhor tenha gostado, nos dê uma boa nota e boas férias para o senhor. Tchau, tchau.